Saudações a todos aqueles que visitam este canal. Me chamo Marcos Lopes. Seja bem-vindo ao canal Resistência Apologética. E mais um dos mitos sobre a teologia reformada, vamos nesse dia de hoje esclarecer um ponto bem interessante, que seria a acusação que os nossos opositores intelectuais fazem, afirmando, dizendo que a predestinação ela é injusta. Ou seja, as pessoas elas reclamam que os réprobos, ou seja, aqueles reprovados por Deus, estão predestinados ao pecado e à condenação. Então, segundo os nossos opositores intelectuais, eles dizem que não é justo Deus considerá-las responsáveis por seus atos. Vemos que esse tipo de argumentação é uma argumentação insolente, porque não existe injustiça em Deus. Não existe algo que Deus faça que seja injusto. Então, Ele, o próprio Deus, é o padrão, sim, de justiça. Então, vemos o seguinte, que a vontade de Deus é mais sublime, é a mais sublime norma de justiça. E tudo que Deus quer, pelo simples fato dele querer, tem que ser considerado justo. Então, usar esse padrão de justiça do nosso raciocínio finito, olha o tamanho do seu cérebro e olha a infinitude de Deus, não é um padrão justo que você está fazendo, ok? Ele é o padrão absoluto de justiça, Então, qualquer outro tipo de padrão humano é falho diante desse Deus que rege os céus e a terra e o universo. Usar algum padrão de justiça, como eu disse, é julgar a Deus, e procurar alguma coisa maior do que a vontade de Deus. E tal coisa não pode ser achada, ok? Além disso, a condenação dos réprobos, ou seja, aqueles que são reprovados, é de fato justa, sim. É justa. Justamente por quê? Porque Deus é justo. Então, destacamos que as Escrituras elas seguem uma linha de pensamento diferente do seu raciocínio. Ok? Então, os filhos de Adão, eles contendam e argumentam com o seu Criador, aqueles que dá a eterna providência, e que eles foram confinados antes mesmo da existência à eterna calamidade. Que clamor eles podem erguer contra este argumento? Quando Deus chamar a posição desses réprobos e a prestação de contas, o que eles poderão dizer diante do Deus Todo-Poderoso? Quando nós vamos para a Bíblia Sagrada, que é o importante, onde vivemos um século onde as pessoas distorcem a palavra de Deus, assim como os liberais, não dando o sentido verdadeiro das Escrituras. Mas a palavra de Deus nos mostra em Romanos capítulo 9, versículo 21 e 22. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? E que direi se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição? Quando você faz acusação à Bíblia, você está dizendo que Deus é injusto, que você faria algo melhor do que Deus. Olha, se eu fosse Deus, eu faria assim. É isso que você está dizendo. Entende? Então, quando vamos para os textos bíblicos, percebemos que o homem não tem nada
a querer exigir de Deus porque ele não tem nada a oferecer. Paulo atribuiu claramente a reprovação, ao decreto predestinador de Deus, afirmando que Deus, o oleiro, ele fez alguns vasos para desonra e preparou-os para a perdição. Romanos 9, 21 e 22, conforme eu li para vocês. Mas as Escrituras nunca permitem nenhum homem, certo? Mas as Escrituras nunca permitem nenhum homem pecaminoso que pode querer se justificar ou escapar da condenação justa de Deus, porque Deus não é injusto, Ele não ilude também as suas criaturas. A palavra de Deus nos diz em Romanos capítulo 9, versículo 20, mas, ó homem, quem és tu? Quem és tu para replicar a Deus? Porventura a coisa formada dirá ao que formou: por que me fizeste isso? Poderá algum homem querer se justificar diante do Deus Todo-Poderoso? Impossível. Impossível, porque ele é o padrão de justiça. Entende? Então, quando olhamos para as Escrituras, e consequentemente o Deus bíblico, nós devemos somente nos humilhar diante dele, da sua grandeza. O apóstolo Paulo, ele não procurou meios de escapar, como se estivesse embaraçado com esses argumentos que são levantados, até em nosso presente século, mais ainda no nosso presente século. As pessoas estão dizendo: olha, Deus é injusto de condenar as pessoas pelos seus atos. Acontece, queridos irmãos e queridas irmãs, não existe um padrão, um nivelamento humano que possa mudar o nivelamento de Deus. Tá? Então, além disso, quando consideramos a salvação dos eleitos, a justiça simplesmente vem à tona. A justiça, ela oferece condenação, visto que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus, conforme Romanos capítulo 3, versículo 23. Deus não olhou para uma humanidade neutra, não existe uma humanidade neutra, onde Deus olha, agora eu vou escolher a partir dessa neutralidade. Não existe isso. Ele decidiu, o próprio Deus, que alguns iriam crer e outros não iriam crer. Além disso, quando consideramos a salvação dos eleitos, a justiça é simplesmente a categoria errada. A justiça, ela oferece condenação a todos os seres humanos, conforme Romanos 13, 23. Todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Deus não olhou para a humanidade, uma humanidade neutra, conforme alguns querem passar essa teologia, uma humanidade neutra. Não. Ele também não decidiu fazer alguns crerem e outros não crerem. Tá? Isso são mitos perpetuados dos nossos opositores sobre a teologia reformada. Pelo contrário, Deus olhou para a humanidade já culpada em pecado. O pecado e a incredulidade são o saldo dos filhos de Adão. Se todos provêm de uma fonte corrupta, não admira-nos, que estejam sujeitos à condenação. Esta razão, porque a eleição se deu em Cristo, está unida à intenção de Deus de enviar o seu Filho a fim de morrer pelos pecados dos eleitos. Visando o louvor e a sua justiça, Deus tolera alguns pecadores rebeldes, permitindo-lhes continuar no caminho que eles mesmos escolheram e conduz ao inferno. São eles próprios que se conduzem ao inferno. Deus simplesmente estende a sua mão
de justiça e de amor, e não condena toda a humanidade, porque se ele o fizesse, ele também seria justo. Deus sempre foi justo. A sua régua de justiça nunca falhou. Deus tolera então esses pecadores rebeldes. Ele salva outros tendo em vista o que a Escritura nos diz em Romanos capítulo 9, versículo 16. Diz assim: assim, pois, não depende de quem quer, nem do que corre, mas de Deus, que se compadece. Não é de você, não é da sua fé prevista, não provém nada de você, não existe injustiça em Deus, entenda isso. Deus, ele salva pela sua misericórdia e ele quer salvar quem ele quiser. Ele é o Criador do universo, não há como ser julgado pela sua teologia, pelas suas concepções, pela sua filosofia, pela sua mentalidade. Ele é Deus, ok? A Bíblia diz também, aquele que se opõe a isso, ele está em pecado, porque a palavra de Deus é a verdade. João 17,17 diz, a tua palavra é a verdade, portanto, quem se rebela contra ela está em pecado, ok? E ele fará o justo julgamento. Portanto, a acusação que é levantada aos opositores da fé reformada, da teologia reformada, de que acusam que a predestinação ela é injusta, né? As pessoas reclamam que os reprovados estão predestinados ao pecado e à condenação, e isso não seria justo da parte de Deus. Foi desfeito mais uma vez aqui neste rápido estudo bíblico, mostrando pelas Escrituras que você está redondamente equivocado. Deus abençoe grandemente as vossas vidas, fiquem na paz, deixe seus likes, seus comentários, se quiser se inscrever neste canal, seja bem-vindo, e até um próximo estudo bíblico em nome de Jesus. Amém.